Fala galera, vamos lá então, vamos falar de fundamentos de perspectiva. Tá? Eu já falei um pouco também disso em alguns outros vídeos, eu quero pegar de um ponto de vista um pouco diferente, um post que eu fiz, né, um tempo atrás para o blog do Brushwork Atelier, usando como base os vídeos e aulas do artista Marshall Van Droof. E ele fala que você precisa de 5 elementos básicos para você transmitir a ideia de profundidade no seu desenho. Desenho no plano bidimensional, quero transmitir profundidade. Tá? Uma delas é a diminuição. Então quer dizer, se eu tiver uma bolinha aqui e eu tiver uma bolinha menor lá atrás, eu posso entender que isso aqui está indo em profundidade, né? Isso tendo, se eu tiver algumas outras informações, por exemplo, se eu tiver uma informação aqui, sei lá, que essa aqui é uma bola de sinuca 8, né? E essa aqui também é uma bola de sinuca 8, eu sei que é o mesmo elemento, então eu tenho uma repetição, eu tenho uma diminuição lá atrás, tá? Não precisa nem ser a 8, mas eu sei que é uma mesa de sinuca, eu coloco isso num contexto, né? Eu coloco isso sendo igual, tá? Outra muito importante, depois eu vou voltar em cada um deles falando um pouquinho mais dos fundamentos de perspectiva, tá? Outra muito importante é o escorço, né? Que ele conversa muito com a diminuição, mas em um elemento só, né? Então se eu tiver aqui um cilindro, vamos fazer um cilindro com mais escorço, né? Eu tenho aqui um cilindro, eu vejo, né, que ele está indo na profundidade, é a diminuição, só que dentro de um objeto só, né? Isso aqui é muito clássico, né? Você vê uma mão, né, vindo na sua direção e tal, tem o escorço. Acontece muito na figura humana, né, da gente ter essa questão do escorço, né? Com uma figura humana, muitas vezes você vai ter, sei lá, a cabeça na frente, depois você vai ter o tronco ali atrás, né? E você vai ter a pelvis mais lá atrás. Então você está tendo, né, uma diminuição nesses elementos e uma convergência, como a gente já vai ver na sequência, tá? Então a figura está aqui, a gente vê ela indo, né, em perspectiva. A próxima é a convergência, né? Conversa muito com o que a gente falou anteriormente, que é a questão de linhas paralelas no mundo real, vamos por aqui. Linhas paralelas no mundo real, uma vez que elas estiverem na perspectiva ou estiverem num plano tridimensional, né, que eu vou ter aquela boa e velha caixinha. Então a lateral da caixa, por exemplo, que seria um plano, né? A caixa continua para cá, assim. Essas duas linhas aqui, elas são paralelas. Só que no mundo tridimensional, por convergências, né, da forma como a gente vê planificada também na nossa retina, as lentes, né, o jogo de lentes do olho, não cabe aqui ficar a gente discutindo a física por trás disso, né? A gente vai ter convergência disso para o infinito, entre aspas, que a gente vai chamar no desenho da linha do horizonte, né, que seria o infinito, né, que a gente estaria vendo. Na verdade, eu não sei nem se esses daqui estão indo exatamente para a linha do horizonte, mas tá mais ou menos, né? Uma linha do horizonte que eu fiz aqui poderia ser um pouquinho mais para baixo, tá? Mas isso é a convergência, né? Convergência, estão indo lá para a minha linha do horizonte. Isso vai acontecer em ambos os lados, né? Então no caso aqui vai ser um sistema de 2 pontos de fuga, eu vou ter convergência também desse outro lado aqui para a linha do horizonte também. Se eu tivesse um sistema de 3 pontos, estivesse vendo essa caixa de cima ou de baixo, por exemplo, eu teria uma convergência também para um terceiro ponto lá embaixo ou um terceiro ponto
Nesse caso aqui não vai ser lá em cima, porque senão eu estaria vendo a parte de baixo desse elemento. Então nesse caso aqui seria lá embaixo, tá? Então isso é a convergência. O que acontece com a perspectiva atmosférica, né? Perspectiva atmosférica acontece porque entre o observador, né, tem um observador aqui, e o meu objeto, vamos colocar um objeto bem longe, uma bolinha aqui atrás. Entre meu observador e objeto eu tenho uma série de camadas de atmosfera aqui. Né? Não são planos só, né? É um volume, mas eu tenho uma série de camadas dessas. Então, imagina como se a gente estivesse vendo através de um layer, por exemplo, de Photoshop, com uma opacidade bem baixa, com opacidade 0,x%. E cada um desses tivesse 0,x%. Então o que está lá atrás, ou coisas que estão aqui entre esses elementos, ia cada vez mais aumentando essa camada de perspectiva atmosférica, essa camada de atmosfera no meio. Tá? Como é que a gente pode representar isso? A gente pode representar isso nos valores, né? Então a gente ter elementos mais contrastados aqui na frente, e normalmente de valores até mais baixos, né? Então você vai ter valores mais escuros na frente. Vai ser difícil representar isso aqui exatamente. Deixa eu fazer um plano branco aqui. Deixa eu acelerar o processo aqui. Né? Então eu vou ter elementos mais escuros aqui, e eles vão perdendo tanto valor quanto saturação lá atrás. E aqui também tem que ter a questão da diminuição, né? Mas não precisaria necessariamente. Vamos fingir que a bolinha está aumentando. Não, vamos fazer a diminuição aqui um pouco mais interessante. Né? Para acontecer isso aqui, teria que ter uma distância grande entre esses elementos. Eu estou aqui só exagerando para a gente entender um ponto. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é pensar nas linhas. Né? Então eu tenho uma linha muito mais grossa e escura aqui na frente, por exemplo, e eu ter elementos, pode ser até com o mesmo valor, mas eu ter elementos que aos poucos vão ficando cada vez com a linha mais fina. Aqui eu já estou em um ponto. Deixa eu aumentar aqui. Acho que esse aqui é 4. Então, 3. 2. E 1. Tá, elementos que vão estar mais longe vão ter um peso de linha menor. Beleza? Acho que dá para entender isso. E por fim, a questão da sobreposição, né? Então, tem uma bolinha. Tem uma bolinha que está na frente da outra. E na frente da outra. Frente da outra. Então eu sei que existe essa sequência. E aí isso me gera profundidade. Esse aqui eu acho que é um dos mais importantes. É um dos mais rápidos da gente conseguir arrumar no nosso trabalho, né? Questão de diminuição e escorço, elas são um pouquinho mais complicadas, porque elas tendem a gente a ter que entender muito mais, né, de linha do horizonte, a própria convergência também, né? A gente tem que entender da linha do horizonte, a gente tem que entender de proporções, algumas regrinhas, né, de transferência de escalas. A gente pode até fazer a questão de transferir escalas que são iguais, né? Tem o método do X, você tem uma série de métodos, né, para jogar isso aqui em perspectiva. Eu quero agora dobrar esse cara aqui, um pouquinho mais para frente. Então eu posso ir dobrando essas posições. Então são diminuições, dá para ver que essa medida é a mesma que essa no mundo real, né? Se eu tiver esse elemento aqui numa vista lateral, seria a mesma medida. Aqui só usando uma técnica para a gente mostrar a questão
da diminuição e consequentemente da convergência também, tá? Então aqui tem um errinho de precisão ali, mas aqui é a mesma medida e aqui também é a mesma medida, só que ela não vai ser o mesmo tamanho. Você tem uma diminuição. Se a gente considerar que é um mesmo objeto, a gente vai ter essa questão do escorço também. Normalmente o escorço também está um pouco relacionado ao overlapping, né? E a gente tem a convergência também, então convergindo para a minha linha do horizonte. Então são técnicas que a gente vai usar de conceito, né? Própria elipse também. A elipse como base de um quadrado. Tem um quadrado aqui. Se eu fizer uma outra elipse lá atrás, por exemplo, se aproximando mais da linha do horizonte, ou mais para frente, eu tenho que entender o tipo de alteração que vai acontecer nela. Fazer elipse de freehand é bem difícil. Eu tenho que entender o que vai acontecer com ela, né? Ela vai aumentar, o quanto que ela vai aumentar, ou aqui uma um pouco menor, o quanto que ela vai aumentar aqui para trás, né? E aí o conceito de elipse também é importante, né? Para saber como que vai mudar e como que a gente pode usar isso para achar um quadrado em diversas posições diferentes, né? O quadrado manter as proporções, mesmo se você tiver diminuições em algumas orientações, né? Por exemplo, se eu andar mais para o lado, eu vou ter alterações em algumas, até distorções, né? Em algumas medidas mais para o lado. Então tem várias questões técnicas que a gente vai precisar para entender essas três aqui, tá? A perspectiva atmosférica também, a gente já entra na questão de valores. A gente tem que entender muito mais as distâncias visuais e de observação, de fazer muito desenho de locação e pinturas também, a gente entender o quanto que realmente vai decaindo, se você tiver neblina, se você tiver poluição no ar, como é que isso vai mudando. Tá? Então essa aqui eu acho que é uma das mais difíceis de você realmente ter um domínio sobre a perspectiva atmosférica em diferentes condições, tá? Essas daqui são mais fáceis, mas um pouco mais técnicas. Essa daqui é um pouco mais de observação. E essa daqui, a última, eu acho que é uma que você pode já aplicar, né, desde já no seu trabalho. Isso é uma coisa que normalmente a gente tende a fazer. Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo de uma árvore. Vou fazer uma árvore bem infantil, né? Mas a gente tem muita a tendência de fazer os galhos assim, que é quase a mesma coisa que falar que a gente vai fazer um cachorro, né? Sei lá, que nem as crianças faziam, né? Você não tem sobreposição, não tem planos da frente, planos de trás, não tem. Aqui também falta, né, diminuição, convergência, escorço, perspectiva, etc. Mas na sobreposição, a gente só de você ter, por exemplo, uma perna daquela, sei lá, dobrada, né, passando na frente da outra, a gente já coloca isso aqui para trás, né? Essa aqui que está pintada de branco, a gente coloca ela lá para trás, tá? Então a mesma coisa aqui na árvore, por exemplo. Na árvore você colocar um galho saindo aqui da frente, ó, e passando na frente dos outros. Então eu já começo a ter, ou esse aqui, ó, passando por trás daquele lá. Só de fazer isso aqui, eu já começo a ter muito mais profundidade no meu desenho, né? Fazendo uma pequena alteração. Mesma coisa aqui, né? Se eu for colocar umas raízes, colocar uma raiz ali atrás, colocar uma aqui na frente, passando realmente na frente, aqui outras para lá. Então você começa a criar layers de profundidade pequenos, micro layers de profundidade na sua imagem. Eu sei que esse cara aqui está na frente dos outros e eu não preciso ter perspectiva atmosférica, eu não preciso ter convergência, eu não preciso ter diminuição, eu não preciso ter peso de linha para isso. Eu posso usar esses artifícios para melhorar ainda mais, mas assim eu já consigo, né, passar a minha mensagem. Beleza? Então, se for
pegar um interessante, é a mesma coisa a figura humana, né? Na figura humana você pega, sei lá, vou pegar um simplificado meio manequim aqui. Então você pega um cilindro, né? Aqui você vai ter várias questões quando você vai fazer o cilindro, né? Para pensar realmente de forma cilíndrica os elementos da figura. Mas, por exemplo, o fato de você ter um braço, por exemplo, vindo para frente do corpo e não ficando só na lateral, você já gera um layer de profundidade aqui. Né? Você não fica simplesmente naquela coisa de a figura só com os braços do lado, entendeu? A mesma coisa, outras poses, né? Quando você está sentado em alguma coisa, ou você tem normalmente o ângulo onde você está vendo, também normalmente não é um ângulo tão frontal quanto eu fiz aqui. Né? Você tem um ângulo muito mais, sei lá, lateral e em constante modificação, né? A mesma coisa aqui. Você vai ter provavelmente um braço como aquele está um pouco para trás, aqui você vai ter um que vai estar um pouco para frente do seu tronco. Né? Então você pode brincar com esses elementos até um passar na frente do outro aqui. Né? Então você pode brincar com esses elementos e para isso você também vai ter que entender um pouco da perspectiva em termos de convergência, em termos de diminuição, para você saber o que está na frente do que e como você pode fazer, né, isso funcionar tridimensionalmente. Tá? Espero que eu tenha passado, pelo menos pelo que eu vejo como os fundamentos. Né? Existem as ferramentas para muitas dessas coisas. Por exemplo, no caso da sobreposição, uma última questão aqui que é importante é você pensar em planejamento. Né? Então você pensar em grid. Então eu tenho um grid aqui no chão, por exemplo, e eu pensar, putz, eu vou ter uma caixa aqui na frente. Na verdade tem que convergir mais aqui, né? Mas eu vou ter, sei lá, um cone aqui atrás. Então aqui eu estou pensando em termos das linhas no chão, né? Até nos espaços dele aqui, se eu for fazer um grid tridimensional mesmo, tem que ter diminuição, tem que ter, né, convergência e diminuição. Então cada um desses espaços tem que ir diminuindo cada vez mais, para eu poder também até medir escala. Aqui eu não estou fazendo com medição, estou fazendo completamente no olho, né? Mas a gente poderia fazer esse grid com medição. É igual você olhar um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Você vai ver que existe, né, uma convergência, existe uma diminuição das linhas, dos espaços. Tá? E aí eu pensando no grid, por exemplo, esse cara vai estar aqui, né? De que ângulo, que direção que eu posso ver, por exemplo, dessa aqui, para que eu tenha uma sobreposição. Então eu vou posicionar minha câmera desse lado para que a caixa esteja na frente do meu cone ali. E aí eu tenha uma sobreposição. Por exemplo, aqui tem uma sobreposição com o grid. Tá? Então é outra ferramenta, são várias ferramentas de perspectiva. Então você precisa ter todas essas na sua mão? Não. Você pode aprender de percepção? Pode. Mas se você tiver elas, você vai enriquecendo, né, as possibilidades de construção que você tem, até você precisar cada vez menos dela, porque aí você também é uma forma de ir trabalhando a sua percepção através da técnica. Beleza? E vocês? Qual que é a questão de vocês com relação à perspectiva? Vocês gostam de estudar perspectiva? Não gostam? Já entendiam os fundamentos dessa forma? Que dúvida que ficou? Postem aí embaixo para a gente poder abrir uma linha de discussão. Vou fazer mais um vídeo, só que dessa vez falando, aplicando isso, né, esse entendimento em alguns temas específicos que eu acho que é uma forma legal de alinhar, uma coisa que eu estou estudando muito para como fazer, né, uma integração dessas duas coisas. Eu me baseei bastante nas técnicas como forma de aprendizado e eu estou brincando agora um pouco mais com essa questão de como juntar as duas coisas, deixar o processo um pouco mais prazeroso e ao mesmo tempo também mantendo a eficiência que foi comprovada durante 2 anos praticamente lecionando com o mesmo formato, né? Dá para perceber que a evolução através de uma técnica
de uma busca técnica e a observação em torno, né, ela é eficiente. Se você tiver algumas mesclas, por exemplo, de observação ainda mais constantes, talvez isso seja ainda mais eficiente. São coisas que a gente vai aos poucos, né, discutindo e vendo e aprendendo ao longo do processo de educação também. Beleza? Deixa suas dúvidas aqui embaixo, deixe suas questões ou comentários. A gente abre uma linha de discussão sobre perspectiva. Beleza? E nos vemos então num próximo vídeo. Até mais.